É um paradoxo, a fraqueza forte é um paradoxo. Meus irmãos, do que é que o apóstolo Paulo está falando? Eu não sei se você já teve oportunidade de ter visto esse texto outras vezes, né? De ter caminhado com esse texto outras vezes. Do que é que Paulo, o apóstolo Paulo, está falando, né? O que é que está no coração do apóstolo? Eu acredito que você já deve ter perguntado para ele dizer assim, que sentia prazer nas fraquezas. Sentir prazer nas fraquezas. Quem sente prazer nas fraquezas? Eu não sinto, não. Eu não sinto prazer nas fraquezas. Eu fico muito chateado quando alguma situação começa a ameaçar a minha estabilidade espiritual. Eu fico muito preocupado, fico angustiado quando eu sinto que eu não estou conseguindo, que por mais que eu me esforce, algo não está acontecendo, não está fluindo, eu não estou conseguindo pensar, eu não estou conseguindo caminhar, não estou conseguindo dar os meus próximos passos. Eu falo assim, meu Deus, por que isso tudo está acontecendo? Eu sei que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor Jesus para conosco. Nós sabemos disto, mas sentimos muito quando as fraquezas tentam nos abater. Eu sinto, pelo menos. Fico muito chateado. Mas Deus sabe todas as coisas, né, irmãos? Na sua infinita misericórdia, Deus sabe todas as coisas e nós não sabemos absolutamente nada. Absolutamente nada. Nós ficamos assim lamuriando, queixando de muitas coisas e nós não entendemos completamente o que é que Deus quer fazer, o que é que Deus está fazendo. Então, aí está, então, muitas vezes, as nossas lutas, né? Os nossos embates. Mas eu queria discorrer um pouquinho sobre o que o apóstolo está falando aqui para o nosso coração, para que eu e você pudéssemos, de repente, pensar um pouco nisto, olhar um pouco para isto, no nome do Senhor Jesus, né? Muito bem. A fraqueza forte de Paulo. Quando Paulo ele fala que ele não deveria se ensoberbecer com a grandeza das revelações, se a gente ler o contexto desse texto, vamos entender que Deus havia mostrado algo tremendo para Paulo. Jesus havia levado Paulo em lugares que nenhum outro homem havia pisado antes, né? Nunca, nunca. E todas as vezes quando nós sentimos muito a presença de Deus, o nosso coração ele é modificado. Existe uma mudança causada dentro de nós. Por isso que muitos recebem muitos, outros nem tanto, outros menos ainda. A palavra de Deus fala da parábola do talento, que um recebeu 5, outro 2 e outro 1. E a Bíblia fala segundo a capacidade de cada um. Tem gente que não tem capacidade para receber, mas ninguém ficou sem nada. Paulo é tipo aquele que recebeu logo 5. A Bíblia fala aqui no texto de 2 Coríntios 12 que ele foi levado ao paraíso. Que ele viu coisas, diz a Bíblia, que não era lícito falar para os homens, não era lícito dizer aos homens. E ele não poderia se exaltar. E o Senhor sabe que Paulo tinha essa tendência é humana, essa tendência está impregnada em nós, de nos exaltar. Não, às vezes a gente vê alguns testemunhos de bênção aí, que as pessoas contam, os pastores, os irmãos, tal, a gente fica pensando assim, puxa, Deus não fez nada, né? Foi só o cara que fez tudo, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu subi no monte, eu pus a mão, eu expulsei, eu isso, eu aquilo, e Deus não fez nada. Aí depois fala assim, olha, irmãos, a grandeza é de Deus, viu? A grandeza é de Deus, mas eu, e assim por diante. Aí você fala, o Espírito Santo está à parte, né? Ele é apenas um colaborador.
ele é um coadjuvante, ele não é um senhor, ele não está à frente de nada. Então é muito complicado. Paulo tinha essa tendência, eu tenho, você tem essa tendência, né? Agora, que fraqueza é que Paulo, porque a palavra de Deus diz que foi colocado um espinho na carne de Paulo, para ele não ensoberbecer. Um espinho na carne, para que ele não se engrandecesse, para que ele não se exaltasse. E a gente não sabe que espinho na carne é esse, e o texto bíblico vai falar. Se você anotou bem o texto, eu vou botar de novo o texto aqui para você ver comigo. Eu quero que você veja e grife aí na sua Bíblia, né? Olha aqui. Foi-me posto um espinho na carne. Olha só o que ele fala. Um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Um mensageiro de quem? De Satanás. A palavra mensageiro, irmão, no grego é angelos, é um anjo de Satanás para bater em Paulo. Agora a gente precisa, muita gente tentando conjecturar sobre isto. Mas eu sei o que era o espinho na carne de Paulo. Bom, eu vou falar para os irmãos o que é que não era. Primeiro, não era algo fácil de suportar. Não era. Não era também impossível de superar. Tá? Não era fácil de suportar, mas também muito menos impossível de superar. Tá? Era algo que fazia com que ele contasse com a graça, que viabilizasse a graça, ele ficasse dependente da graça de Deus. Que bom quando as coisas acontecem na nossa vida e aquilo faz com que nós ficamos totalmente dependentes do Senhor, da graça de Deus. Essa coisa que estava em Paulo, que nós não sabemos, era algo enfraquecedor, que o enfraquecia. Se você continua lendo a vida de Paulo, você vai ver que em muitos momentos da sua vida ele fala assim, olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal está sempre diante de mim, a ponto dele falar, maldito o homem que sou. Ele vai dizer isso, irmãos. Talvez ele está repetindo o que Davi diz no Salmo 51, né? Quando ele confessa o pecado dele por causa da fraqueza que se manifestou na vida daquele herói de guerra. O Salmo 31, 32, enquanto eu me calei, os meus ossos secaram pelos constantes bramidos, dia e noite, sua mão pesava sobre mim, eu confessei o meu pecado. Então, era algo enfraquecedor, que causava uma dependência diária, aqui neste caso, na vida do apóstolo Paulo. Causava tudo isso para ele não se ensoberbecer, para não se engrandecer, certo? Então, essas questões, a grandeza de Deus para conosco, muitas vezes, irmãos, eu conheço tanta gente que começou tão bem o ministério, irmãos. Começou tão bem o ministério. Deus usava com tanta ousadia, com tanto poder, com tanta determinação. E subiu para a cabeça. E aí, aquela pessoa foi de ponta cabeça, porque ela não soube lidar com tudo isso. Não soube lidar com tudo isso. E se perdeu, se arrebentou, porque não soube lidar com aquelas questões. Então, quando você vai pedir alguma coisa ao Senhor para você, por favor, fala para o Senhor, se for da tua vontade, Senhor. Se o Senhor me vir orgulhoso, arrogante, prepotente, se o Senhor me ver me exaltando, não dando a glória que te é devida, então, por favor, não deixe acontecer. Me mantenha aqui na minha fraqueza, porque essa fraqueza, segundo Deus, opera a força do Senhor. Lembra de Gideão? Gideão estava lá com 32 mil soldados. O Senhor falou, eu não vou.
dar vitória para você com 32 mil soldados. De jeito nenhum. Você vai dizer depois que foi soldados que ganharam a vitória. Já os inimigos eram muito mais superiores do que isso. Eu falei, mas não vou, pode mandar a gente embora. E Gideão fica com 300 homens. Agora você vai vencer. Porque essa fraqueza é forte. Essa fraqueza é poderosa. Essa fraqueza ela é totalmente independente. Ela é viabilizada. Ela passa no trono. É uma fraqueza que o Senhor está operando nela. Essa fraqueza passa diante do trono. Essa fraqueza tem os viés do Espírito. Opera o sopro. Opera a multidão de anjos que tu não vê operando ao teu redor. Então você tem que olhar para o céu e falar: Senhor, misericórdia, põe a tua mão, estende a mão sobre mim. Aí você vai ver Deus vindo até você, dizendo: você pensou que eu não estou, por causa que você não me vê, então tu acha que eu não estou aqui, porque teus olhos físicos não me veem, mas eu estou aqui. Olha por Isaías, quando Deus tira o Uzias, o seu primo, tira todo o seu sustento, tira toda a sua ancoragem. Ele vai para o templo e o Senhor aparece: olha, eu estou aqui. O rei Uzias morreu, mas eu continuo reinando sobre tudo, sobre todos, céus e terra. A minha mão está aqui, eu estou aqui. Que bom, aleluia. Que bom que o Senhor está nos vendo, que o Senhor está sobre nós, que a mão dele está sobre nós. Que bom, louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você tem sentido Deus na sua vida. Que o Senhor continua cuidando do seu coração, da sua alma, de todo o seu ser. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar ao Senhor agora. E não esqueça que hoje nós temos algumas coisas importantes acontecendo no templo, na casa de Deus. Nós temos a escola da Bíblia para jovem, adolescente, para os adultos. Temos teologia também. E amanhã, quarta-feira, nós damos prosseguimento ao nosso treinamento de revitalização dos grupos de vida. Toda a igreja, é para toda a igreja. Não importa se você está chegando agora, se você já está há muito tempo, se você serve a Deus, não importa. Para toda a igreja. Todo mundo está convidado a vir para cá. Tá? Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Tá bom? E na quinta-feira, o culto da cura e da libertação, né? É para todo mundo também, para a glória do Senhor. E à tarde, na tarde da bênção, a tarde dos milagres, né? As irmãs estão lá orando, é oração, hora nona, né? Oração. E no sábado, irmãos, no sábado nós vamos para o primeiro retiro de oração em santidade. Nós vamos para a chácara da igreja na Beto Chalane, vamos ficar das 8 às 21 horas lá. Vamos buscar intensamente a Deus em oração. Será um tempo de Deus para a nossa vida. Muita pessoa fala assim: eu preciso ir no monte. Isso aqui. Não, vem para cá, vem para o retiro. Né? Ali nós vamos estar todos juntos, vai ser tudo direcionado, bonitinho, não vai ter meninice, tá bom? Vai ser uma coisa de Deus para a tua vida, vem para cá, tá bom? E no domingo os cultos normais. Quinta-feira eu volto aqui para nós estar orando a Deus mais uma vez e buscando a face do nosso Senhor. Vamos orar, irmãos? Vamos orar ao Senhor nesse momento? Vamos para o nosso tempo de oração, o nosso tempo de comunhão. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu santo nome, ó Rei meu e Deus meu. O Senhor é um Deus tão bom que nos assiste em nossas fraquezas, que torna nossas fraquezas, Pai, algo forte, algo poderoso, algo tremendo. Deus de Israel, a tua mão, Senhor, opera em nossas vidas. Senhor Deus Pai, Senhor eterno, Deus querido, eu te amo, Jesus. O Senhor está conosco, Pai. Tenha misericórdia de nossas vidas, ó Pai. Opera nossos corações, opera nossa alma.
Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Nós precisamos tanto do Teu amor. Nós precisamos tanto da Tua misericórdia, da Tua graça. Vem, Espírito de Deus. Venha, toca a vida desse filho, dessa filha, que está sentindo esta fraqueza tão grande, que está sentindo o labor, a pressão de todos os lados, meu Senhor. Toca agora neste coração, nesta vida, nesta alma. Opera, Jesus. O que está doente, meu Deus, o que está de luto, Senhor, visita. O que está à beira da morte, põe em Tuas mãos, meu Deus. Meu Deus, este irmão que sai para a estrada, que sai para o trabalho, abençoa. Abençoa esse que está em casa sem o trabalho. Abre as portas, Senhor, do trabalho para este irmão. Abra as portas do trabalho para este filho, meu Pai, para ele tirar o sustento, para dar de comer aos seus filhos, à sua família. Senhor, nosso Deus, glorificado seja o Teu santo nome. Nos dê um dia cheio da Tua bênção, da Tua graça e da Tua paz. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória ao nosso Deus. Deus te abençoe. Se Deus quiser, quinta-feira nós estamos aqui de volta. E que Deus te abençoe poderosamente. Amém, querido? Nós queremos, nessa oportunidade, agradecer a Deus por todos vocês que têm estado aqui conosco, que têm prestigiado esse tempo de oração, esse tempo de comunhão. Amém, irmãos? Fique na paz do Senhor. Até quinta-feira, se assim Deus nos permitir. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fica com Jesus.